Então, erros que cometemos ao estudar. Primeira coisa, a gente não é tão multitarefa igual a gente pensa que é. Eu queria comentar dois casos muito interessantes com vocês. É o seguinte, por isso que está aí, ó, Anthony e Nat. Esse Anthony é o seguinte, a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos, eu viajei em intercâmbio, e para quem não sabe, eu trabalhava com crianças em acampamento. Então, os pais levavam as crianças, os adolescentes, para ficarem lá uma semana com a gente. E no domingo a gente estava recebendo as crianças, com os pais, obviamente. E nessa viagem tinha outros brasileiros comigo. E quando esses brasileiros vinham conversar comigo, o meu cérebro automaticamente estava preparado, tanto para inglês quanto para português. O que eles soltassem ali, eu tocava a bola. Mas de americano, obviamente, eu estava somente esperando inglês, né? Então aí chegou uma mãe com esse menino de 11 anos, que ele chamado Anthony, e ele falou alguma coisa comigo. E aí eu não entendi. Aí eu pedi ele para repetir. Aí ele falou de novo, eu não entendi de novo. Aí eu pedi mais uma vez. Na terceira vez, que eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com o meu inglês? Assim, eu já era fluente, aliás, antes de viajar pela primeira vez, eu já era fluente. Eu falei, gente, o que está acontecendo com o meu inglês? E aí, nesse momento, assim, que a mãe viu que eu estava meio sem graça, ela falou em inglês comigo, assim, he's speaking in Portuguese with you. Ou seja, ela falou assim, ele está falando em português com você. E o Anthony, ele estava falando alguma coisa do tipo, e aí, tudo bem? Como é que você está? Cara, e eu simplesmente não estava entendendo, ou seja, porque o meu cérebro não estava preparado para aquilo, o meu cérebro estava buscando inglês, então aí o menino falando português eu não entendi. Então, assim, é uma coisa fantástica. Então, a gente acha que a gente é multitarefa, a gente não é. Então, assim, quando você vai estudar, você estuda com o WhatsApp ligado, recebendo notificação de Facebook, etc., cara, isso não dá certo mesmo, por mais óbvio que seja. Esse negócio que eu coloquei na frente, NET, na verdade é de National Geographic. Outro dia eu estava assistindo um programa muito interessante que eles estavam testando justamente essa habilidade do ser humano para verificar o quão multitarefa ele podia ser. E eles pegaram um empresário americano, um empresário gigante, digamos assim, ele comanda várias e várias empresas, não sei quantas pessoas. Então, assim, ele se considera multitarefa. Eles fizeram um teste simples com ele, eles pegaram ele, colocaram ele num carro com fone de ouvido, numa pista com alguns obstáculos, tipo cones, de vez em quando alguém jogava uma bola, e enquanto ele dirigia por esses obstáculos, alguém no fone de ouvido fazia perguntas para ele, contas matemáticas simples, do tipo 2 vezes 2. É claro que na hora que falou 2 vezes 2 ele falou, mas na hora que falava 9 menos 5 e tinha um obstáculo, ou ele não conseguia responder porque ele não calculava, ou ele batia. Ou seja, então a gente não é tão multitarefa assim, tá? Então, sempre que for estudar, dedique aqueles minutos que você falou que vai fazer. Então, se você falou que vai dedicar 20 minutos, que faça 20 minutos, mas que seja de verdade. Ok? Outra coisa, logo abaixo eu falo, é a mesma coisa de estudar muito e logo depois ficar longos períodos sem estudo. Cara, isso não adianta. Então, é melhor que você estude 1 hora por dia do que você pegar no sábado e estudar 5 horas. Né? É a mesma coisa, se a pessoa você comer muito hoje, você vai lá, come, agora eu posso ficar 5 dias sem comer? Não adianta. Então, a caminhada, ela é passo a passo, ela é todo dia. Então, assim, defina o seu horário de estudo, tá? Defina o seu horário de estudo e realmente faça cumprir aquilo. Mas esse contato ele não precisa necessariamente ser somente na hora do estudo. Por que eu estou falando isso? Cara, você já parou para pensar em colocar o seu Facebook em inglês? Já parou para pensar em mudar o seu celular inteiro para o idioma inglês? Então, assim, você vai acabar tendo contato regular com o inglês de uma forma muito maior, né? Outra coisa, as pessoas costumam estudar listas de palavras soltas sem contexto. Isso não adianta nada. Bruno, eu te acompanho na sua página do Facebook e muitas vezes você dá dicas de vocabulário. A questão lá, normalmente quando eu estou lá, porque eu estou respondendo a algum aluno que me perguntou alguma coisa específica, eu aproveito para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Mas se você estuda fora de um contexto, não adianta, né? Então, assim, é a mesma coisa de você ficar preso às traduções. Eu me lembro que eu já tive um aluno e ele era preso à tradução, assim, o tempo inteiro ele queria traduzir. E ele era escravo do dicionário. Eu falava, Fabiano, não adianta, você tem que fazer dentro de um contexto. Você ficar traduzindo palavras, você não vai conseguir, cara. Ou se você conseguir, vai demorar muito tempo, né? Eu costumo brincar, se fosse assim, bastava a gente decorar o dicionário para aprender a falar inglês, né? E não é assim que acontece. Você conhece alguém que já decorou o dicionário? Não, de forma nenhuma.
E aí ele percebia que muitas vezes ele ia olhar uma palavra no dicionário, e quando ele chegava na tradução ele via que ele já tinha, já vi essa palavra. E aí eu ia bater na tecla para ele parar de fazer isso, e aí ele começou a fazer uma bolinha. Cada vez que ele lia uma palavra, verificar no dicionário, ele fazia, dicionário de papel, tá? Ele fazia uma bolinha em frente àquela palavra. E aí ele me falou que tinha vezes que ele chegava numa palavra e tinha, às vezes, 5 bolinhas. Ou seja, ele foi lá 5 vezes, resolveu o problema dele na hora, ele né? Digamos assim, aliviou, porque foi lá, fez um exercício, sei lá. Mas não tinha efetividade, né? E o que acontece? A gente comete um grande erro que é cair na curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? Vou explicar para vocês. Às vezes as pessoas estudam num dia e acham que nunca mais precisa rever aquilo ali, né? Olha só que interessante essa curva do esquecimento. Quando a gente aprende alguma coisa, tem lá do lado esquerdo, superior esquerdo, tem lá a lembrança e lá embaixo tem o tempo. Então olha só, estudou ali, acabou de estudar, a gente está fazendo essa aula ali. Daqui 24 horas, olha só o tanto que você vai lembrar dessa aula. Olha o tanto que você vai lembrar daqui uma semana. E olha o tanto que você vai lembrar daqui um mês. Ou seja, quase nada. O cérebro da gente, ele esquece, né? E o que ele armazena, então? Ele armazena aquilo que ele considera informações importantes. Então, normalmente, essas informações importantes são aquelas que são repetidas, né? Então, a gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, aquela memória de curto prazo é aquela que você decora alguma coisa só momentaneamente, sabe? Quando você tem que resolver essa questão do telefone. Você vai gravar o número de alguém no telefone ali, você pegou, qual que é o seu telefone? Tal. Você gravou ali, mas daqui meia hora você já não lembra mais, né? E eu não sei qual é a sua idade, mas se você é um pouco mais velho como eu, que não cresceu nessa era de telefone celular, você provavelmente sabe até hoje o telefone do seu melhor amigo da infância. Na época que a gente usava telefone fixo, você tinha que desligar o número, então você fazia aquilo repetidamente, você provavelmente lembra até hoje, né? Mas você não lembra um telefone, um WhatsApp do seu melhor amigo hoje, que você conversa com ele todos os dias, mas está lá salvo no seu telefone e você não precisa tá lembrando, digamos assim. E como é que eu faço para não cair nessa curva do esquecimento, Bruno? Eu vou ensinar para vocês assim, uma técnica ninja muito bacana, tá? Então, isso são os benefícios das revisões, tá? Então, o que a revisão faz, gente? Você tem que ter uma fórmula certa, que é isso que eu vou passar no próximo slide, uma fórmula certa, que você faz as revisões no momento exato que você poderia estar quase esquecendo determinada coisa. Então, isso faz com que você mantenha vivo, digamos assim, faz com que você mantenha vivo aquilo ali. Tá? Então, você tem lá a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira revisão, tá vendo como é que está mantendo uma linha ali da lembrança de tudo aquilo que foi estudado? E aí que eu te falo, opa, passou demais. Como é que eu faço, Bruno, então, para evitar? Gente, o que eu fiz esse negócio do telefone foi de uma forma chata, desse número que eu fiquei falando com vocês, foi de uma forma extremamente chata, mas era para que vocês pudessem entender. Eu falei lá no comecinho, depois falei de novo, depois falei de novo. Então, existe esse SRS, que seria Spaced Repetition System, que seria a repetição espaçada, né? Então, assim, é você estudar alguma coisa, e aí qual que é o melhor momento de você revisar aquilo? É aquele momento de você quase esquecer. Bruno, como é que eu vou fazer isso? Eu sei que é meio complexo, mas hoje a gente, toda a moda é aplicativos, né? Tem um aplicativo que você consegue fazer isso. Você vai aplicar as palavras, as frases que você aprender nele, e ele vai fazer um teste. Você tem que abrir ele todo dia e ele vai te fazer teste. Então, se você responder ele corretamente, ele vai falar assim, opa, o Bruno lembrou disso aqui muito fácil. Então, ele só precisa ver isso daqui 5 dias. Então, só daqui 5 dias que esse aplicativo vai te mostrar isso de novo. Agora, se você está esquecendo uma coisa, se você deu uma resposta errada, opa, o Bruno está esquecendo isso aqui, eu preciso mostrar isso aqui para ele amanhã de novo. Né? Pode ser que tenha aluno meu aí que está assim, Bruno, como é que você nunca me disse isso? Se você é meu aluno, pode ficar tranquilo, porque o nosso material ele foi feito em cima disso aí, tá? Então você não tem esse problema, não tem essa necessidade, tá? Então, assim, ele é feito com as revisões periódicas de forma não maçante, como eu fiz aqui a questão do telefone, mas foi apenas para demonstrar, tá? E você consegue fazer isso. Então, Bruno, que aplicativo que é esse? Esse aplicativo se chama-se Anki, tá? Não sei se vocês conhecem. Então,
Caso vocês queiram, vocês é só pegar, entrar nesses... Opa, deixa eu voltar aqui para você. Naquele link ali que consta, tá? Depois eu deixo aqui no final da aula, eu deixo aqui nos comentários para vocês, tá? E fazer o download. E ele funciona para você fazer essas revisões, ok? Então, ele é muito bacana. É como se ele chama de decks, né? Que seriam baralhos. Então, você vai criando seus baralhos, mas assim, gente, você tem que acessar todo dia. Né? Você tem que acessar todo dia, senão não funciona. E tem uma outra dica que é do Speed Controller. O que é isso? Bruno, às vezes eu tenho estudado com vídeos, com vídeos, mas assim, eu acho muito chato fazer revisão, não consigo. Então, assim, como eu falei no começo, falar rápido não é ter fluência. Mas se você conseguir acostumar o seu ouvido a escutar mais rápido, isso é muito bacana, isso vai te dar uma melhoria. E como é que você pode fazer isso, então, para que se você tem um vídeo que você estuda, que esse vídeo é de 30 minutos, você estudar com apenas 15? Tem esse Speed Controller, que não sei se vocês conhecem, eu vou colocar aqui também para vocês. Até onde eu saiba, ele funciona somente no Google Chrome, tá, pessoal? Então, é só você entrar no Google Chrome e digitar Speed Controller. Ok? E aí, esse aqui é o Video Speed Controller. No caso do meu PC aqui, ele já está instalado, então, por isso que já está aqui adicionado ao Chrome. Se você não tiver instalado, você vai mandar adicionar, que ele vai instalar para você. Então, para que serve? Quando você estiver assistindo um vídeo, tá vendo? Ele vai aparecer sempre isso aqui no alto. Isso aqui está 1.7, significa que a pessoa estaria assistindo o vídeo a uma velocidade de 1.7. Né? Então, você pode, um vídeo que era de 15 minutos, você colocar velocidade 2 vezes mais rápido, você acaba assistindo ele em 15 minutos, tá? Gente, mas isso é somente para aquelas revisões que você já realmente sabe, simplesmente para você treinar o seu ouvido de forma que ele possa escutar de uma forma mais rápida, você gastar menos tempo, tá? E isso não é nada obrigatório, é apenas sugestão que para aquelas pessoas que são talvez um pouco mais impacientes, digamos assim, ok?